Olá, mulher, você está aqui no nosso podcast. Fala, mulher. Informação direta ao ponto. Toda semana nós fazemos esse episódio para conversar com você, mulher, empreendedora, dona de casa, mãe, professora, advogada, jornalista, enfim, seja de qual profissão você escolheu, em qual profissão você estiver, em que lugar também você estiver, nós estamos conversando com você. E para início de conversa, deixe para a gente aqui nas nossas mensagens onde você está. O que você faz? Quem é você? Eu gostaria de saber. Se você puder deixar nos comentários, isso vai nos ajudar a chegar até você. E quem sabe, se você quiser fazer uma pergunta, participar de um podcast comigo, vai ser um prazer, tá? Olha, esse podcast, o Fala Mulher, ele tem, assim, uma questão muito especial, porque ele é a nossa menina dos olhos. É o primeiro podcast aqui que nós criamos. E a intenção nossa é contribuir com você, mulher. Nós estamos aqui em várias redes de mulheres, e essa é uma rede de mulher. A gente quer te empoderar pelo conhecimento, pelo saber, porque eu sou daquela turma que acredita na educação e no conhecimento. Longe de querer criar algum conflito com quem está aí falando, estou ganhando rios de dinheiro, não precisei ir para a faculdade, nem estudar. Gente, comigo foi diferente, e eu acredito na educação como um dos pilares de nossa sustentação. Então, eu quero te convidar a estar conosco hoje para conversar sobre um assunto que vai te interessar muito de perto. Você sabe por quê? Um outro pilar que eu falo que nós mulheres precisamos muito chama-se sustentação financeira, independência financeira. Eu nunca fui daquelas pessoas que ficou esperando cair do céu, não. Se caísse, eu ia, claro, eu ia pegar, ia gostar, mas não caiu do céu, não. Então, vamos conversar sobre educação financeira? Eu estou aqui com uma pessoa muito maravilhosa, uma advogada, doutora Bruna dos Santos. Não é isso? É isso. Para mim é uma honra estar aqui num projeto que tem o mesmo objetivo que eu, né? Empoderar, fortalecer, impulsionar a carreira de outras mulheres. E nós estamos olhando naquela câmera aberta ali agora, porque eu quero falar um pouquinho sobre a doutora Bruna dos Santos. Ela é uma mulher lindíssima para começar, tá, gente? É toda essa beleza mesmo que vocês estão vendo e é mais um pouquinho, porque pessoalmente ela é mais bonita ainda, tá? É uma advogada que está aí no início da carreira, você vê, né? Ela é bem jovem. Então, isso é interessante, porque a gente vê mulheres jovens já com propósito e já ali, né, buscando a sua independência financeira e fazendo por onde acontecer. Ela está em 2 comissões da OAB. A Comissão Especial de Empreendedorismo Legal da OAB de São Paulo e a Comissão Especial de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial também da OAB de São Paulo. Você é de São Paulo, Bruno? Eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo há alguns anos. Que bacana. E está aqui em Minas fazendo o quê? Uma junção de família e trabalho. Então, eu consegui conectar os 2 compromissos para conseguir ficar uma temporada maior aqui. Então, Fala Mulher é isso, é para saber um pouco mais das pessoas. Eu quero começar te perguntando, por que a advocacia? Bom, eu nunca sonhei em advogar, sendo bem sincera. Mas, quando eu fiz vestibular, eu perdi a minha tia no mesmo ano. E um sonho dela foi fazer direito. Ela fez alguns períodos de direito. E aí, quando eu fui cadastrar a minha nota do Enem para ver, né, quais cursos eu teria chance de passar, eu fui fazendo um filtro, sendo muito sincera. Veterinária não é para mim, administração não é para mim. E aí, quando eu vi o direito, parecia um sinal para honrá-la, um sinal para ir. De alguma forma, já que eu não tinha nenhuma vontade específica do direito, eu queria fazer engenharia química, olha só, mas eu não passei na UFMG. E aí eu comecei o direito e eu só pensava assim, eu espero que eu goste. Depois, se eu quiser fazer uma outra faculdade, eu posso fazer também. No primeiro período, eu me apaixonei pelo direito, antes de conhecer a advocacia. Eu achei fantástico conhecer a lei, saber os nossos direitos. Eu me senti tão mais poderosa, sabe, para transitar no mundo. E desde então,
fui galgando, né? Fui construindo a minha carreira. E eu achei muito interessante você falar que eu pareço jovem advogada. Fico muito lisonjeada. Já tenho 9 anos de formada, 6 anos de escritório. Fiquei ali 2 anos, inclusive, pensando se faria concurso ou não. Até decidir, até entender que a carreira do concurso não era para mim e decidi abrir meu escritório com a minha sócia. Então, gente, ela é daquelas que tem aquela genética que vem de mãe, sabe? Pode vir de pai também, mas acho que aqui, como nós somos o podcast das mulheres, né? A gente puxa a sardinha pro nosso prato. Então, essa genética toda dessa jovialidade, a flor da pele é da mamãe, tá certo? Tá certo. E você é filha de quem? Eu sou filha da minha tia. Eu fui criada pelos meus avós e pela minha tia. E a minha tia era uma professora de português que foi fazer direito depois. Então, eu venho de um lar que se conecta muito com o que você falou da educação também. Eu venho de um lar onde a gente acredita que a educação é o que transforma. Olha que é por só. meio da educação que a gente constrói a nossa carreira. Mesmo que a gente desenvolva outras habilidades, competências, interesses, é a educação. A educação que nos trouxe, que trouxe a minha família, que permitiu que a minha família evoluísse de uma forma geracional. Tenho raízes pernambucanas, meus avós vieram de Pernambuco, fizeram vida em Minas. Minha tia que me criou foi a primeira graduada da família, eu pós-graduada, a primeira advogada, e assim vamos seguindo. Olha só, tá vendo, mulher? A gente tá falando de nós mesmas, porque nós, mulheres, nós somos forjadas nessa luta, nessa batalha, né? Nessa labuta, é assim mesmo. Por isso que eu gosto de contar as histórias das mulheres aqui, porque a história da doutora Bruna dos Santos, ela pode te inspirar, pode servir como um caminho para você seguir ou então até para você redirecionar a sua rota e tá tudo certo. Tem erro não, tá? Você se enveredou pela advocacia e eu achei muito bonito, porque você falou que para honrar a sua tia, a gente faz isso mesmo nas nossas famílias, a gente sempre quer honrar um parente, uma mãe. Eu fiz direito para honrar o meu avô, o José Lima, porque ele sempre falou comigo na área do direito, ele era uma pessoa que recebia em casa muita gente para ele dar aquele aconselhamento, sabe? Para as pessoas, às vezes, não se separarem, ou para se separarem também, se fosse esse o caminho. Ele era um aconselhador. Então, ele me falava muito desse lugar. E eu fui buscar o direito também para honrá-lo. E também porque eu gosto, tá? Eu fiz a primeira graduação em jornalismo, em Relações Públicas, depois eu fiz a segunda em jornalismo e fiz a terceira em Direito. Uau! Que trajetória, não é mesmo? É isso mesmo. E aí tem as pós-graduações também, que eu, estou buscando e estudo todos os dias e sempre, tá? Mas aqui a história é a sua. E aí eu queria dizer para você o seguinte, para essa mulher que está nos ouvindo, se ela quer fazer a advocacia e se transformar numa educadora financeira, que é o que você fez, o que você diria para ela? É bom caminho? É um ótimo caminho seguir os seus sonhos. Por mais desafiador que seja, eu penso que a vida ela é curta demais para a gente viver o mínimo, para a gente viver arrependida e se questionando. E se eu tivesse feito? Claro que é importante que a gente crie uma base minimamente segura para que a gente possa fazer esses movimentos sem comprometer a nossa vida, sem comprometer a vida da nossa família. Mas eu acho que é sempre um bom caminho seguir o seu sonho. Mas um grande convite que eu faço é pensar, refletir, e aí envolve um grande processo de autoconhecimento. Qual é o seu sonho? Você realmente quer? Você realmente está disposta a isso? Porque muitas vezes a gente é levada a sonhar o sonho do outro e a gente acaba se anulando, se esquecendo. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Antes de Partir. É uma enfermeira de cuidados paliativos e ela compilou nesse livro algumas reflexões de pessoas, de pacientes que ela atende no fim da vida. E que são reflexões comuns, são arrependimentos comuns. E um deles é não ter seguido os próprios sonhos, ter feito tudo para todo mundo e não por ela. Então, esse é um grande aprendizado que eu tenho, sabe? Sim. Por mais difícil, desafiador que possa ser alguma escolha, se é uma escolha que você quer, que vai te fazer mais feliz, crie condições de viabilizá-la. A gente tem sempre, quando fala de educação financeira, doutora Bruna, que uma boa educação financeira, ela te traz segurança, ela te traz poder de escolha, ela te traz autonomia. O que mais você diria que a educação financeira é capaz de fazer, principalmente na vida das mulheres?
A educação financeira, ela transforma vidas, ela transforma a forma como você vive, como você sonha, como você sustenta os seus sonhos. Eu acredito muito na educação financeira, no fortalecimento financeiro, como um mecanismo de transformação. Um mecanismo que, como você bem trouxe, permite que a gente banque as nossas escolhas. Onde a gente quer estar, onde a gente não quer estar, da onde a gente quer se retirar. Quando uma mulher ela está empoderada financeiramente, ela tem muito mais força para se movimentar no mundo. E isso permite que ela viva melhor. Permite que ela viva a vida que ela quer viver nos próprios termos. Quando a gente está falando desse empoderamento, né, dessa questão financeira, ela vai passar também pelo que a gente ganha. Normalmente a mulher no mercado ganha ali média de 20% a 30% menos que o homem, independente da função ou fazendo a mesma função que ele, né? E ela se dedica, às vezes, até mais do que ele, né? Tem informação de que a mulher, às vezes, ela trabalha 21 horas a mais que o homem por semana. Isso na semana. Então, eu te perguntaria, e tem uma outra máxima que diz o seguinte, quem trabalha muito não ganha dinheiro. Mas como é que você vê tudo isso? É importante ter inteligência para lidar com isso? Inteligência financeira que eu falo. Com certeza, inteligência financeira e emocional. Tá. Porque essas estatísticas São reais. São reais. As mulheres são, estatisticamente falando, mais graduadas, então elas estudam mais, se qualificam mais, elas gastam mais, porque para a gente viver e transitar no mundo, a gente gasta mais. Sim. Vive, né, tudo que a gente preparou Sim. para estar aqui. Batom, brinco, maquiagem, Cabelo, cabelo, roupa. Exatamente. E elas também costumam ser as multiplicadoras na família, então são elas que se preocupam com os filhos, com o marido, com os pais, porque tem esse papel de cuidado. Então elas gastam mais também porque servem mais, ajudam mais. E somado a isso, elas ganham menos. Então, inteligência financeira e emocional é ainda mais importante para que a gente aprenda a lidar com esse contexto. É claro que espaços como esse, o fortalecimento, a cooperação, nos permite que, no longo prazo, a gente vá plantando sementinhas para mudar essa realidade. Mas não é algo automático. Para a gente viver hoje bem, a gente precisa aprender a lidar com a situação como ela está posta. E a inteligência financeira, ela vem como um mecanismo de propulsão, para que a gente saiba fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões e construir um patrimônio. A gente sabe que, é claro, né? Tem o fator ganho. Mas você diria que qualquer dinheiro, de qualquer tanto, qualquer quantidade que você ganha, você precisa saber fazer a gestão dele para que você saia, né? Daquele lugar em que você está o tempo todo. E assim, se você tiver alguma dica, eu gostaria que você, inclusive, olhasse para essa câmera aqui e falasse para essa mulher, olha, com o que você ganha, você pode ir se empoderando e como? Independente do que você ganha, mulher, é muito importante que você tenha controle do seu dinheiro. E por um motivo muito simples. Assumir o controle do seu dinheiro é assumir as rédeas da sua vida. E quando você não faz isso, é ele quem está tomando as suas decisões. Quando você assume o controle do seu dinheiro, quanto entra, quanto sai, quanto fica, e intenciona para onde vai esse dinheiro, você assume o controle dos seus próximos passos, do seu futuro. Por mais que você esteja crescendo, construindo a sua carreira, o hoje está sob seu controle. E o controle do hoje começa com o controle do seu orçamento e da definição intencional do que você vai fazer com o seu dinheiro. A gente tem vários programas de apoio, gente, a investimento. Se vocês digitaram no Google aí, vocês vão encontrar o programa Educa Mais Mulher, que é do governo federal. Vocês vão encontrar de bancos que incentivam as mulheres. Vocês vão encontrar sugestões de pequenos valores para você fazer uma aposentadoria complementar a partir de R$35. Eu estou dando um Google, que encontrou nisso. Eu não estou falando que isso é certo, não, mas eu te sugeriria a dar uma estudada, a pesquisar onde essa mulher vai encontrar mais informações, doutora Seguras. Talvez lá no seu Instagram, consegue? Com certeza, no meu Instagram, vou até deixar para vocês, @eibruna_dos_santos. Mas existem hoje também muitos portais e muitos canais, a exemplo do trabalho da Natália Arcuri com a Me Poupe. Sim, com a Me Poupe, que é né? uma empresa que tem a função de difundir
expandir amplamente a educação financeira para o nosso país. Então, a minha sugestão... Tem um livro dela, inclusive eu já li algumas vezes. Mulher, se você quiser saber mais detalhes, passar uma mensagem para mim aí também, ó, no @VeraLimaBolonini, eu passo umas informações que estão no livro da Natália muito interessantes para vocês. Mas vamos lá. Exatamente. A minha recomendação é que vocês busquem profissionais que vocês confiem. Então, seja o meu trabalho, o trabalho de outras mulheres. Por quê? Porque o contexto feminino importa ao lidar com o dinheiro. Então, buscar profissionais mulheres ajuda a que vocês recebam direcionamentos personalizados e adaptados que considerem todas as nuances femininas. Olha só, tem algumas dicas, e é claro que aqui a nossa especialista, a doutora Bruna, mas tem uma organização financeira que diz o seguinte: o primeiro passo é você organizar as finanças, anotar gastos, receitas, para ter uma visão bem clara de como você está lidando com o seu dinheiro, né? A regra, então, 50, 30, 20, 50% daquilo que é essencial, 30% daquilo que são os seus desejos e 20% é aquilo que é o seu futuro. É o que você vai deixar ali da sua graninha. Eu sempre fiz isso, tá, gente? E eu sempre partia do seguinte ponto, comigo lá atrás. Eu pensava assim, de tudo que eu ganhar, eu vou tirar 30%. Eu aprendi isso também com a minha família, 30%. Tinha mês que não dava, porque às vezes você perde aquele controle, acontece alguma situação indesejável, você precisa gastar um pouco mais. Então, eu caía de 30 para 20 e ainda me dava uma margem de segurança. Se tudo der certo ou não der certo, e eu tiver que gastar um pouquinho mais, 15% eu vou reservar. E foi assim por muito tempo e tem sido assim. Então, eu te sugiro sempre diante daquilo que você ganha, olhar para esse dinheiro, mas não gastar ele todo. É preciso saber poupar. Estou certa, doutora? Com certeza. E eu trago um complemento aqui. Olhando para o seu orçamento hoje, talvez você fale, não consigo, eu queria guardar 30%, porque com 30% eu chego no meu objetivo mais rápido. Mas eu não consigo. O que você consegue hoje? Porque o hábito, a implementação do hábito de aprender a poupar todos os meses é muito mais importante do que o valor inicial. Porque não adianta você poupar muito uma vez só, 2 vezes. É a constância e a consistência que te permite construir um patrimônio. Então, olha para o seu orçamento e entende qual é o seu possível hoje. Quando você começa com o seu possível hoje, ao longo do tempo, do desenvolvimento da sua carreira, do crescimento do seu negócio, da eliminar dívidas, você vai podendo aumentar esse percentual e essa margem. Que maravilha. Você está nessa área da educação financeira junto com uma sócia, né? Qual que é o nome dela? Na verdade, a minha sócia, ela é minha sócia no escritório, Brenda Torres. Tá. Nós temos o escritório de advocacia, o Santos e Torres Sociedade de Advogadas, um escritório de advocacia feminino. E eu tenho uma empresa de educação financeira para mulheres, a Money to Women. Aí essa empresa é só minha. E nela você ensina educação financeira? Educação financeira com foco em mulheres. Então, organização das finanças pessoais, das finanças do negócio, para você conseguir construir, de fato, um negócio sustentável, previsível e lucrativo. E ele é um curso? Ele é uma plataforma? Como é que é uma consultoria? Explica pra gente. Exatamente. Eu trabalho com formatos de consultoria e mentorias em grupo individual e tenho pequenos cursos. Então, eu sempre indico, né, se você quiser saber mais, é só me mandar uma mensagem, porque eu sempre indico produtos adequados à sua realidade, ao seu contexto, ao que você precisa hoje. Para começar já. Para começar já. Aí, gente, eu não falei com vocês que seria muito lindo conversar com a doutora Bruna dos Santos, uma advogada, mas focada em educação financeira. Tenho certeza que ela vai contribuir muito para você. É o @euBrunaDosSantos. Eu te indico a segui-la, tá? E se você gostou do nosso podcast, é aquele like gostoso. Aí, olha, dá um coraçãozinho pra gente, porque, olha, gente, coraçãozinho, enviar um coraçãozinho é uma coisa tão fácil, não é? E eu tenho certeza que ela deu dicas importantes. Se você não gostou também, sem problema, tá tudo certo. Aí você me manda aquela crítica que a gente vai melhorar no próximo. E se você quiser participar de um podcast conosco, envie uma mensagem pra gente. Você pode enviar uma mensagem @Studium321. Você pode enviar uma mensagem no @EficazStudium. Ou você pode entrar no meu lá também, @VeraLimaBolonini. Em um desses 3, qualquer um, você escolhe onde a gente está mais bonito, elegante, sincero e manda essa mensagem para mim. É um prazer estar aqui com você. Fala, mulher, informação direta ao ponto. Um queijo e um beijo.